Atenção torcedor, te prepara aí, chegou a hora de mais uma edição do Bola na Rede. Tá chegando a hora, tá chegando a hora, tá chegando a hora. Dominou, bateu! Gol! Sabe de quem? Sabe de quem, meu parceiro? É do Grêmio! Bateu, gol! Gol do Internacional! Apresentação: Leonardo Lindemann. É isso aí, galera, estamos entrando no ar com mais um vídeo com tudo que ocorreu na rodada da Copa do Brasil com a dupla Grenal. O Internacional jogou lá na terça-feira e bateu a equipe do CSA por 2-1. O Grêmio jogou ontem, quinta-feira, contra a equipe do ABC e acabou ganhando por 2-0. Tudo isso é destaque a partir de agora no Bola na Rede que começou! Vamos começar o Bola na Rede então falando da equipe do Internacional, que acabou batendo na equipe do CSA por 2-1.
Olha, galera, jogo complicado pro Inter. Jogo bem complicado. Teve vaias no estádio Beira-Rio. Vaias contra o técnico Mano Menezes, que de novo não soube acertar o time. Mas pra sorte dele, ele tem um jogador esta classe chamado Alan Patrick, que jogou muita bola de novo. É quem tá salvando ele. E olha, eu não sei, hein? Sábado tem Campeonato Brasileiro. O Inter enfrenta a equipe do Fortaleza lá no Ceará. E se não tiver bom desempenho, acho que o cargo do Mano Menezes agora está a perigo do Internacional. Porque uma coisa que até vou dar os créditos para ele, que acompanha o canal do Fabiano Baldasso. Uma coisa que ele disse, que agora o Mano Menezes não é refém de resultado, porque ele tá obtendo os resultados. Agora ele passa a ser refém de desempenho. Lembra que era o que eu cobrava do Grêmio ano passado? Que o Grêmio conseguia resultado, mas não tinha desempenho. Agora é o Internacional. Consegue obter os resultados, mas não tem um bom desempenho. E daí eu acho que o cargo do Mano Menezes começa a estar em perigo. O Internacional, que no próximo sábado enfrenta a equipe do Fortaleza às 6:30 da tarde. Fora de casa, e vamos ver como é que vai se comportar. Porque vai ser um jogo duro, vai ser um jogo muito complicado pro Internacional. Mas vamos seguir falando de Copa do Brasil, né? Vamos ver como é que foram os gols de Internacional e CSA. E depois da coletiva do Mano Menezes. Agora aqui comigo no Bola na Rede. Glória do desporto nacional, ó Internacional, que eu vivo a exaltar. Levas a placas distantes, teus feitos relevantes, vives a brilhar. Olhos onde surge o amanhã, radioso de luz, varonil. Segue tua senda de vitórias, colorado das glórias, orgulho do Brasil. Vai avançando lá pelo lado esquerdo com o Thiaguinho. Na entrada da área, o cruzamento, perigo e o gol! Do CSA! Eu dizia... CSA chegou com perigo, CSA chegou com perigo lá dentro da área do Internacional, e sempre que chega na área do Internacional é perigo. E a bola foi parar no fundo da rede do goleiro Kehler, surpreendendo o Internacional e calando a torcida no Beira-Rio, em Porto Alegre. 1 para o CSA, 0 para o Internacional, que perdeu um pênalti a 10 minutos do primeiro tempo. Lucas Weber. Uma jogada que começou pelo lado direito, mas trabalhada desde o início. A bola escorou no Thiaguinho e depois o atacante do CSA conseguiu botar para o fundo da rede, enquanto a torcida do Internacional canta: tem que ter raça para jogar no Beira-Rio. Gol do camisa número 9, Gabriel Talhari. O CSA está na frente, Baldasso. A torcida do Internacional mais uma vez passa por momentos de absoluto constrangimento. Constrangimento. Nós temos neste momento um Inter que sentiu o pênalti perdido, que sofreu 3 investidas do CSA e que acaba tomando um gol que se repete em 2023. Os homens de zaga do Inter em 2023 são patetas, trapalhões, patetas. O Inter é uma vergonha, um arremedo de sistema defensivo na temporada de 2000. O gol que o Inter toma do CSA, se você está vendo a imagem, são patetas. Tá aí o René, colocou para o jogador Alan Patrick, para o Wanderson. Wanderson viu bem, aqui pelo lado esquerdo, feito!
esquerda, ele chegou na cara do gol, com categoria, colocou a bola para o fundo da rede. Alan Patrick, sacudindo o torcedor colorado no Beira-Rio, em Porto Alegre. 24:30 deste primeiro tempo de partida, empata a equipe do Internacional. E agora dá tempo de virar esse jogo. O Inter já buscou o empate, que é um começo, Jairo Vink. É uma boa jogada na grande área. Wanderson poderia até chutar, mas viu a entrada de fator surpresa do Depena, que de primeira fez o cruzamento do Alan Patrick. Não titubeou. Saiu antes do goleiro e empurrou para o fundo da rede, fazendo o Inter 1, CSA também 1, Baldassor. Grande ideia do Wanderson, grande execução do Depena no passe de primeira do lado esquerdo e o oportunismo do melhor jogador do grupo do Internacional. Alan Patrick toma a frente do zagueiro dentro da pequena área e coloca para dentro, que isso devolva o equilíbrio emocional ao Internacional. Isso é jogo para ganhar de 5-6, gurizada. Vamos devolver a grandeza do Internacional a partir de agora, pode ser? Vai pra cima da marcação, capricha aí Pedro Henrique. Colocou lá procurando o Luiz Adriano, afastou a zaga, olha o chute feito! Agora sim! Chega lá com ele, Alan Patrick! Na fugida agora do Pedro Henrique pelo lado direito. A bola passou pelo Luiz Adriano. Alan Patrick colocou no cantinho. E no cantinho não teve jeito para o goleiro Dalberson. Finalmente o Internacional vira o jogo em cima do CSA. Mas é ele, sempre ele, o craque do time, o dono do time, o capitão do time, Alan Patrick. Ele não perdoa. Se o Luiz Adriano não faz, ele faz. O Alan Patrick faz o segundo do jogo. 2-1 para o Internacional, Jairo Vink. Grande jogada de contra-ataque do Pedro Henrique pelo lado direito. Ele centralizou a bola. Luiz Adriano acabou se passando, mas levou a zaga do CSA inteira. Aí a bola sobrou no 10, no craque, no diferenciado. Com a perna esquerda tirou do goleiro e fez 2-1 Inter, Baldasso. Esse gol e o que vem acontecendo na partida é um desenho cuspido e escarrado para que o torcedor entenda os que resolvem e os que não resolvem no time do Internacional. Ah, senhoras e senhores, o Alan Patrick resolve. Resolve e está resolvendo. E talvez esteja começando a encaminhar a classificação do Internacional. Queria a sua avaliação do jogo e sobre o Matheus Dias, a ideia com ele na lateral direita no primeiro tempo. Bom, a gente constrói uma vantagem num jogo de mata-mata, mas na nossa avaliação a gente tinha condição de entregar um jogo melhor, obviamente que tinha uma condição de entregar um jogo melhor. O jogo era para ter começado com muita tranquilidade, com a penalidade máxima. Erramos a penalidade máxima e sofremos o gol logo em seguida, que era tudo que não devia acontecer num jogo na nossa casa depois da nossa eliminação na semifinal do Gauchão. Claro que isso ia criar um ambiente pesado, o torcedor ia, com razão, reclamar da equipe, da gente. Isso aconteceu. Demoramos um pouquinho a ter lucidez. Sempre que tivemos lucidez, chegamos bem na frente. Assim empatamos o jogo, na minha opinião. E ao longo do jogo, depois, finalzinho do primeiro tempo, perdemos o controle do jogo de novo.
Não conseguimos pressionar como queríamos pressionar. Começamos a fazer ligação direta, errar passe, e saímos do jogo. Os últimos minutos do primeiro tempo foram muito ruins. Fomos para o intervalo, fizemos uma alteração. Tirei Baralhas porque estava com cartão amarelo, porque senão não ia ser ele que ia sair. E fizemos uma mudança no jeito de jogar, colocando o Lara, trazendo o René para dentro, definindo o Vitão para ser o marcador do extremo deles. Acho que as coisas melhoraram. Primeiro lance do segundo tempo, uma jogada lindíssima para acabar em gol. E aí, na hora de empurrar para dentro, perdemos. Mas, assim mesmo, tivemos capacidade para vencer. O fato de não ter feito o terceiro gol deixou o jogo sempre vivo. E numa bola do segundo tempo, poderíamos ter sofrido o gol de empate se Kehler não faz uma defesa extraordinária. Então, nesses aspectos, às vezes o jogo tem escapado do controle do que queremos fazer. Tem a ver com o momento que estamos atravessando. Existem momentos no futebol que isso acontece, que as coisas não andam, que parece que todas as decisões não são corretas, e a gente tem que ter maturidade para passar por isso. E vencer um jogo como esse ajuda a passar por isso. Sem dúvida nenhuma que ajuda. Mas não vamos para casa sem ter a consciência de que teríamos que ter entregue um jogo melhor, ter construído uma vantagem talvez um pouco maior, exatamente porque eu acho que é a diferença do que se colocava em campo hoje em termos técnicos, em termos estruturais. Então temos que assumir essa responsabilidade. Mano, boa noite. Sem poder contar com o Maurício por lesão, a escalação teve o trio de ataque que a torcida pedia com Wanderson, Pedro Henrique e Luiz Adriano. O que tu esperava desse trio, o que ele entregou, e ele pode ser repetido em outras partidas? Pode. Eu acho que ele entregou as duas coisas que ele poderia entregar. Primeiro, uma jogada mais forte, mais aguda de ataque, e um controle menor de meio campo. Porque ao colocar 3 jogadores à frente da linha da bola sempre, se estabelece uma distância maior nas linhas do time. Então, quando a bola às vezes caiu no meio campo, a gente sofreu um pouquinho mais do que estando junto com um homem um pouquinho mais. Na construção das jogadas também. Quando você tem 2 meias mais por dentro, a jogada sai um pouco mais limpa. São os caminhos que a gente percorre. A gente sabe sempre que pode perder alguma coisa, ganhar. E o treinador procura escolher aquilo que dá mais benefício para a equipe. Se dá benefício, nós procuramos pagar o custo que tem que se pagar. Tá? Achamos que a diferença das duas equipes permitia a gente ter essa ambição de colocar 3 jogadores à frente. Acho que o jogo iniciou bem para a gente fazer isso. Nós tivemos passagem pelos dois lados, uma jogada com Pedro sempre, tivemos uma jogada com o Wanderson pela esquerda bem superior, passando várias vezes pelo adversário. Agora temos que ajustar o acabamento dessa jogada. Isso obriga Alan Patrick a entrar mais na área, porque se temos 2 jogadores de flanco, Luiz Adriano fica um pouco isolado como o homem central. Então temos que trazer o da extremidade contrária mais rápido para dentro no acabamento da jogada. E quando não conseguimos fazer isso, o Alan Patrick tem que se juntar, como se juntou hoje. Não é à toa que ele fez os 2 gols da equipe. Isso não é coincidência. Isso faz com que ele tenha que ser esse jogador ao lado do Luiz Adriano mais vezes. Mano, aqui... dada a vitória da forma que foi hoje, a gente viu algumas situações em relação ao ambiente, que você até falou, algumas vaias, até o seu nome na hora da escalação no telão. Durante a partida também um ambiente que a gente já viu em outros momentos também de instabilidade do Inter, até em outros anos anteriores. Mas dentro disso, na sua análise do que a gente já viu do Inter na primeira fase do Gauchão, no mata-mata do Gauchão, início de Libertadores na primeira rodada e agora também a estreia do Inter na Copa do Brasil, o principal problema que você tem enxergado no Inter é técnico,
tático ou até, de certa forma, psicológico por esse ambiente que vem tomando conta, principalmente das arquibancadas? O futebol não dá para separar as coisas em partes para saber o que é mais e o que é menos influente, né? Uma coisa leva a outra. Nós não tivemos, já que vocês citam muito o ano passado, e eu também não tenho nada contra citar o ano passado, quando nós estivemos jogando bem ano passado, não tínhamos problema de ambiente. Não tínhamos problema de questão técnica com os mesmos jogadores. Tá? Mas o ano mudou e as coisas mudam para todo mundo. Você olhar em volta, você vai ver que grandes equipes no mundo têm dificuldades. E são inexplicáveis às vezes, porque estão lá o mesmo treinador, os mesmos jogadores, a estrutura é muito boa. E aí o futebol às vezes some como que sem encontrar todas as explicações, né? Mas eu acho que trabalhando, mantendo a tranquilidade, tendo uma boa dose de humildade, nós podemos, sem dúvida nenhuma, começar a caminhar numa reestruturação da equipe. Certamente vai passar por alterações no jeito de jogar, porque já está ficando claro que algumas coisas não funcionam como funcionavam antes. Então, o treinador tem que encontrar essas soluções. A gente já fez algumas alterações durante o Campeonato Gaúcho, né? Colocamos Pedro para frente, a equipe ficou forte na transição, na recuperação de bola e chegada na frente, mas a gente sabe que isso também é pouco. Você vai encontrar adversários que vão exigir que se proponha o jogo mais dentro do campo do adversário, aí essas características já não batem tanto, então nós estamos trabalhando para encontrar essas soluções. A questão do ambiente, eu vejo certas coisas com normalidade, eu entendo elas, porque não dá para querer que o torcedor aceite as coisas sem cobrar, sem reagir, quando ele está vendo ali que as coisas não estão funcionando tão bem. Nós, às vezes, falamos uma coisa e chegamos lá dentro do campo e não conseguimos fazer. Todos temos consciência do que precisa ser feito, trabalhamos para fazer bem e, às vezes, chegamos lá no campo, não conseguimos, o jogo, de uma hora para outra, escapa do controle. Então, eu tenho que entender o torcedor, não temos que cobrar nada do torcedor, nós temos que entregar mais para o torcedor. E o futebol sempre, na maioria das vezes, quase como regra, obedece esse caminho. Primeiro você entrega, depois você cobra. Boa noite, mano. Você não prefere que a gente não fale no ano passado, então vou falar desse ano. E vou te fazer uma pergunta que nunca foi feita. Também tu gosta de perguntas novas, não gosta de repetições. O Beira-Rio hoje assistiu pela primeira vez, pode até contar o ano passado, mas eu estou deletando, uma vaia para Mano Menezes, como técnico do Inter. Nunca havia acontecido. Primeiro jogo. E foi a maior vaia da escalação. Maior que até dos jogadores, aqueles que a torcida está pegando bronca, coisa parecida. Como é que se apresenta isso para ti? Afinal, é uma coisa muito pontual de alguém que tinha sido colocado até então como responsável direto por grandes momentos que o Inter teve, como um vice-campeonato, como uma expectativa de ser campeão gaúcho, que acabou não se consolidando, mas de uma campanha que teve uma derrota no ano. O comandante deste grupo hoje foi vaiado. Como é que você vê? Pela primeira vez. Eu até acho que não foi a primeira vez. Talvez com a intensidade que tu te refere tenha sido a primeira vez. Também não vai ser a última vez. Quem ocupa o cargo que eu ocupo sabe que isso faz parte do futebol. Já dizia o professor Carlos Alberto Parreira, não espere reconhecimento. Quando você faz bem feito, todos os méritos das coisas são compartilhados, né? Tem tudo assim, hoje é muito isso, né? Ídolo, herói, tem o vilão, né? Eu tenho ouvido bastante coisas a respeito do treinador, tenho ouvido até certas campanhas para outros nomes. Então, isso vai passando para o torcedor.
né? Essa bolha que é o futebol e que o futebol vive hoje, passa as coisas com muito mais velocidade do que passava antes. E a gente faz parte disso, entende isso. Tá? Então, me incomoda à medida em que a equipe não está conseguindo entregar algo que eu acho que podemos entregar para que essa reação não aconteça. Mas a reação faz parte do futebol, eu não tenho nada contra o comportamento do torcedor. Penso que o torcedor poderia fazer algumas avaliações um pouquinho mais racionais. Nós já temos aqui um número bastante grande de treinadores que passaram nos últimos anos e que não conseguiram dar à torcida do Internacional as conquistas que ela está esperando. E esses treinadores têm os mais diversos perfis. Jeito de jogar, maneira de se comportar e tudo. Então, acho que o torcedor poderia pensar que talvez esteja na hora de também abraçar mais a gente, porque nós estamos precisando dele. Se muda o treinador, e que no futebol brasileiro sempre é quase que apontado como uma solução mágica, você acaba perdendo novamente um ano de trabalho. Você começa tudo de novo. É como as fases quando você não ganha. Para nós sempre é muito duro quando a equipe não atinge o objetivo, como nós não conseguimos fazer no Campeonato Gaúcho. Porque nós temos que recomeçar logo ali na frente. E recomeçar a mobilização, e recomeçar o convencimento dos jogadores, o convencimento do torcedor, que faz parte do ambiente do jogo. Nossa relação com o torcedor ela é muito importante, porque ele interfere no comportamento do jogo, ele nos ajuda mais, ou ele cria mais tensão, que atrapalha certamente o rendimento de uma equipe. Então, eu já tive em muitos lugares, e já passei por momentos muito duros no futebol, e já passei por muitas vitórias. E sempre que o torcedor esteve bastante ao lado da equipe, aumentou muito as chances da gente ganhar. Essa é a experiência que eu posso falar sobre aquilo que passei até aqui, e é o que eu posso falar para o torcedor do Internacional. Mano, tu acha que o fraco desempenho que o Inter vem demonstrando em 2023, se repetindo más atuações, tem relação com... nem todo jogo consegue repetir uma escalação, cada jogo é um esquema diferente. Hoje, no final, eu não sei nem definir qual era o sistema que estava em campo, de tanto atacante que tinha, mas tu acha que isso tem a ver com a pouca entrega que o Inter está dando? Eu acho que isso que mais irrita o torcedor no momento, que o Inter está entregando muito pouco em 2023, sabendo, muitas vezes ditas por ti, pelo presidente, pela direção, que este elenco era suficiente para os primeiros meses da competição. E nós estamos em abril, não temos um esquema definido, não temos um time definido. Não acha que isso atrapalha um pouco? Tu vê. Sabe que eu aceito com tranquilidade a opinião dos outros. Às vezes discordo, mas aceito. Muitas vezes as pessoas dizem que o time sempre joga do mesmo jeito. Agora tu vem aqui e me diz que o time muda o jeito de jogar a cada rodada. Eu não consigo entender muito essa análise que vocês fazem. Ou ele joga igual ou ele joga diferente a cada jogo. Então, hoje foi a primeira vez que a gente mudou a parte tática da equipe de forma mais significativa. Então, o Internacional vem jogando com o Maurício e vem jogando com o Alan Patrick, como os meias, há bastante tempo. E semana passada alguém disse que esse era um dos problemas da equipe, que a equipe só jogava desse jeito. Não é esse o problema. Tá? Questão daquilo que da suficiência do elenco, do grupo, é o seguinte: a gente nunca vai chegar aqui para vocês e falar mal do nosso grupo. Não tem sentido, é uma burrice sem tamanho. Semana passada eu vi um treinador fazer isso, até bem famoso na praça. E estão discutindo se fica ou se não fica, porque esse é o grande pecado que um treinador pode cometer com o seu grupo. O que não quer dizer que não trabalhamos e não pensamos que temos que buscar a qualificação. Tá?
nós trabalhamos muito nos últimos meses, talvez isso irrite um pouco o torcedor, porque eu fiquei ao lado da direção e me coloquei ao lado da direção para trabalhar na busca de construir um caminho diferente dos últimos anos. Porque, quando eu cheguei aqui, nós tiramos 15 jogadores, mais ou menos, do elenco. 15, mais ou menos, do elenco, desde que eu cheguei aqui. Porque chegou à conclusão de que nós não tínhamos condição de trabalhar com números tão altos, que o futebol nosso não permitia mais isso, que nós tínhamos que reestruturar algumas coisas importantes, e a gente trabalhou nessa direção. Muitos dos nomes que nós procuramos, e hoje até estamos olhando que um grande clube brasileiro disse que tentou 4 grandes nomes para contratar para o seu elenco, mas não conseguiu. E esse clube tem bastante dinheiro de investimento. E nós também procuramos muitos jogadores, iniciamos negociação e caminhamos isso, e esses jogadores também não foram contratados por outras equipes, é sinal que eles não queriam sair ou achavam mais interessante ficar na Europa, no lugar onde estavam. Então, a gente, com o cuidado e com a responsabilidade que tem para conduzir um trabalho assim, está seguindo o caminho que a gente acha mais correto. Então, é duro, às vezes as palavras não vêm, às vezes as palavras não são suficientes para convencer o torcedor, principalmente nos momentos de derrota, nos momentos mais doídos, mas a gente acredita que, com esse caminho, nós podemos, na temporada, fazer o Internacional mais forte. Na temporada toda, fazer o Internacional mais forte. É o que a gente está fazendo. Mano, nessas mudanças que você fez, mudando o time mais para frente, até por conta da característica do próprio adversário, isso não pode ter trazido uma instabilidade ou uma preocupação mais, porque fica com o meio-campo com pouca gente? Não tinha, por exemplo, você não tinha hoje os 2 laterais por lesão e não tinha o Maurício também por lesão. Isso pode ter trazido uma certa instabilidade também? Eu acho que é um pouco difícil você falar isso com certeza, né? Porque acontecem coisas num jogo de futebol que pode ter interferido nisso, e é bem provável que interferido. Provavelmente, se tivéssemos feito o gol de pênalti cedo, abriria uma condição de jogo completamente diferente do que se colocou. Tá? O estádio estaria mais tranquilo, todos nós estaríamos mais tranquilos e provavelmente funcionaria melhor. Não aconteceu, então vieram os problemas junto com isso. Mas eu penso, tenho certeza absoluta, que num nível de adversário de ponta do Brasil é necessário ter um outro comportamento tático. E você sabe o que eu penso, e sempre deixei isso bastante claro. Por isso que a escolha se deveu a essa maneira de jogar, para ter, num setor vital de uma equipe de futebol, que é o meio-campo, jogadores em qualidade, característica e quantidade suficientes para você não perder o controle de um jogo. Mano, boa noite. Você tocou num ponto interessante agora de adversários de um nível mais qualificado dentro do futebol, mas mesmo com o esquema que o Inter vinha atuando ao longo desse ano, não conseguiu se impor aqui, nem fora nem no estádio Beira-Rio, talvez como o torcedor gostaria, que se impusesse contra times da Série C, talvez D do Campeonato Brasileiro. E agora o Inter, e é normal que o torcedor faça uma projeção às portas do Campeonato Brasileiro, que a gente vai enfrentar os melhores times do país. O que te leva a crer que o Inter vai conseguir se impor diante desses times que são muito, mas muito mais qualificados do que o Inter enfrentou até agora? Vocês mesmos dizem que o ano passado é muito importante e o parâmetro que temos é o ano passado. Contra todas as equipes da frente da tabela, nós tivemos um desempenho superior a todas as outras. Então, sempre que enfrentamos G5, G6, tivemos campanhas superiores a todos os outros demais. Aliás, a nossa campanha foi muito linear. Nós enfrentamos 19 adversários. E nenhum deles conseguiu fazer uma pontuação superior que a nossa. Nenhum. 0. Ou foi igual, ou nós fizemos superior.
Desde agosto do ano passado, a gente perdeu 2 partidas. Desde agosto do ano passado, vou repetir, a gente perdeu 2 jogos. Um jogo para o América e outro jogo no Grenal. Ambas fora de casa. Nós estamos aí há 10 meses, ou muito próximo disso, com uma invencibilidade no Beira-Rio. Né? E o futebol é assim. Você tem que se apoiar em alguma coisa objetiva. O resto é subjetivo. Então é isso que nos dá o alento para acreditar que no Campeonato Brasileiro vamos ter desempenho próximo daquilo que fizemos, porque é outro jogo, é outra característica, é outro futebol. E esse futebol a gente jogou bem. Mano, boa noite. Você falou agora há pouco sobre a questão dos reforços, né, do fato do técnico, você, no caso, né, ficar ao lado da direção, das dificuldades que o Inter tem no mercado, mas também durante algumas coletivas no começo do ano, a gente ouviu você, o presidente Barcelos também, falando sobre elevar a régua do elenco. Você recebeu alguns jogadores agora nesta semana para o começo do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores. Queria te ouvir um pouquinho sobre esses reforços e se eles elevam a régua do teu elenco da forma como você gostaria. Quando nós falamos sobre isso, certamente nós estávamos pensando em nomes mais formados, mais indiscutíveis, e fomos atrás deles e trabalhamos muito para eles, tá? Mas não foi possível. Exatamente do mesmo jeito que não foi possível para alguém que tem mais condições financeiras até do que a gente de investimento, não conseguiu realizar. Porque o mercado ficou diferente, porque o comportamento passou a ser outro comportamento. Em determinados momentos, números que nós achamos que eram números que poderíamos realizar, negociações para cá, passaram a ser dobrados ou até triplicados para jogadores até de nível médio do futebol brasileiro. E vocês sabem disso, porque vocês acompanham tanto quanto nós. E isso mudou o comportamento, porque o presidente, com sua direção, quer ser responsável na condução do Internacional. Porque, senão, as coisas pioram para frente. É sempre uma linha muito tênue que você escolhe para trabalhar. Tá? E o presidente escolheu a linha da responsabilidade. E eu estou ao lado dessa direção porque eu penso igual. Boa noite, mano. Você elencou um dos motivos do resultado não ter sido mais elástico, foi a perda do pênalti no começo do jogo. E você disse que você lamentou a perda do pênalti no início do jogo. Perfeito. E eu queria saber como que foi a conversa, se você, como comandante da equipe, é a favor do diálogo entre jogadores para um deles escolher bater o pênalti, porque o Alan Patrick vinha sendo o batedor oficial da equipe durante o ano, e eu queria saber se você, como comandante da equipe, se você é a favor desse diálogo entre jogadores, ou você acha que sempre o batedor oficial deve ser o que vinha batendo, que no caso era o Alan Patrick. Porque antes de Alan Patrick era Pedro. Pedro bateu várias penalidades máximas, todas convertidas. Alan Patrick até já havia perdido uma, se não me engano, nessa derrota que me referi antes, contra o América, lá em Belo Horizonte. Então, erra, quem bate às vezes erra. Tá? Eu sou a favor se ambos treinarem penalidade máxima. Ambos treinam penalidade máxima. Ambos batem bem. Então, às vezes, você está mais confiante, às vezes você está menos. Eu não tenho nada contra 2 batedores ficar até revezando um pouco, porque você se desgasta batendo com frequência, o adversário começa a estudar mais, então aumenta a chance de perder. Os goleiros estão muito bem treinados. Infelizmente, hoje perdemos. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Até a pé nós iremos, para o que
que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Esse aí chegou a vez do Grêmio aqui no Bola na Rede. O Grêmio que bateu a equipe do APT fora de casa numa partida horrível. Gente, que partida horrorosa do Grêmio ontem. O Grêmio tava todo destruído, completamente destruído. O ABC, que não perdia há 32 jogos em casa, perdeu ontem, né? Mas a partida foi lamentável, um jogo muito ruim de se ver. Olha, um jogo muito horrível, muito horrível. O Renato botou uma escalação com 3 zagueiros, mas depois eu entendi a explicação dele na coletiva. Ele também não teve muita escolha, né? O Grêmio tava destruído, tava com muito desfalque. E aí o objetivo dele foi não perder. Mas aí o Vila Sante acabou fazendo o primeiro. E o segundo gol do Bitelo foi um primor, né? Um primor de jogada. Um golaço do Bitelo. Mas é que ontem jogar bem ninguém jogou. Vamos ser sinceros, o Bitelo deu todo. Ele fez aquele golaço, tudo certo. Mas jogar bem no Grêmio ontem ninguém jogou. Foi uma partida assim, difícil de se ver. Muito difícil. Foi um jogo muito ruim ontem do Grêmio. Mas é o que o César Cidade Dias falou e eu concordo muito com ele. Time bom, tu vai ver se ele é bom quando ele joga mal. Quando ele joga mal e ganhar. Porque isso acontece muito também. O time campeão, cara, tu vai ver se ele é campeão quando ele joga mal e ganhar. E foi o que aconteceu. Ele jogou mal pra caramba. Mesmo assim conseguiu obter o resultado porque o ABC cansou no segundo tempo. E aí acabou prevalecendo a qualidade de alguns jogadores e a parte física do Grêmio. E aí acabou conseguindo a vitória. O Grêmio, que já tem estreia no Campeonato Brasileiro no domingo, enfrenta a equipe do Santos no estádio Alfredo Jaconi às 6:30 da tarde. Já que não vai poder jogar na arena do Grêmio devido às confusões que teve no jogo contra a equipe do Cruzeiro, o Grêmio tá punido daí, vai ter que jogar no Alfredo Jaconi. Mas vamos ouvir agora os gols. Os gols de ABC e Grêmio pela Copa do Brasil, vocês ouvem comigo e a coletiva do Renato aqui no Bola na Rede. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. 50 anos de glória, desde Portal Tricolor, os feitos da tua história, cantam Rio Grande com amor. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. O Vijaçante e botou na frente pro Vina. O dentro da grande área fez o cruzamento, voltou o gol do Grêmio! Gol! Botou na medida, açucarado para a Vijaçante botar no fundo do gol.
Orlando Simão viu, não pôde fazer nada, porque é gol do Grêmio, César! É gol do Grêmio, Eduardo Picão, uma jogada divina. Vina é o nome técnico do jogo, mas vale o esforço também e o box to box dele, Vijaçante. O Grêmio abre o placar, joga pouco, mas em Copa do Brasil, Picão, o que vale é o resultado. E o Grêmio está ganhando 30 e quantos jogos de invencibilidade? Pois o time do ABC, 33. de Simão, vai perder. Picão, O Vermelho estava na entrada da grande área, bateu gol! Passagem, é um gol para cancelar a viagem do ABC, nem vem pra Porto Alegre, golaço do Bitelo agora. O Grêmio tem 2, o ABC tem 0, César. Golaço de Bitelo. É que diz que ele tá meio incomodado. Não. Bitelo de chapa encontrou o ângulo e o goleiro Simão foi mais uma vez buscar no fundo. Falta um para CCD acertar o placar exato na KTO de 3-0. Quem é que disse que o Grêmio não ganharia? O time bom, eu vou ensinar uma coisa agora para ti, Eduardo Picão. Time bom ganha quando joga mal. O Grêmio faz 2-0, mata o jogo, 36, classificação. O Flamengo perdeu, o Corinthians perdeu e o Grêmio ganhou, Eduardo Picão. E voltou a funcionar uma das variações de jogada de escanteio de Renato Portaluppi. Soares, na véspera da viagem, eu conversei com ele. Já no domingo contra o Caxias, ele já tinha se queixado de uma dorzinha no joelho. E ele jogou através de remédio, a final contra o Caxias. E aí no dia seguinte ele estava se queixando. Na segunda-feira ele se queixou de novo, então era muito arriscado, até porque somente o Bitelo jogou mais do que ele esse ano. Ele jogou todos os jogos, era um risco muito grande trazer ele para cá, até porque domingo nós temos um jogo difícil contra o Santos, na estreia do Campeonato Brasileiro. Então troquei algumas ideias com ele, achei melhor deixá-lo lá, para o bem dele e para o bem do time, né? Para que essa lesão não se agravasse. Quanto ao time, eu procurei durante a semana saber da qualidade do adversário, de que maneira jogavam, me passaram as informações. Sabia que era um time que jogava muito com bola longa, um time que gosta do contato físico, um time forte, um time alto, que buscava muito a bola parada. E eu procurei espelhar o meu time no time deles. Coloquei mais um zagueiro, justamente para a gente ter um homem a mais, um homem alto dentro da área. Não damos muita chance ao adversário. Deu certo, como você mesmo falou. Plano C, mesmo não tido tempo para treinar. Eu conversei bastante com o grupo ontem à noite, com a equipe que ia ser jogando hoje. Procurei colocar no quadro da maneira que se comportar. Não estivemos tão bem no primeiro tempo, porque é uma coisa normal, entendeu? Até porque não tivemos tempo para treinar esse esquema. Mas no intervalo do jogo conversei bastante com eles, corrigimos algumas coisas, falei para eles jogarem com coragem, colocar a bola no chão, que é o nosso forte. Conseguimos melhorar o segundo tempo, conseguimos fazer os gols. É porque aqui dentro sempre é muito difícil jogar, né? Tanto é que eles estavam 15 meses invictos, a 32 jogos, se eu não me engano. Tinham tomado somente 2 gols esse ano, então nós acabamos com mais uma invencibilidade e conseguimos um resultado importante, bom, fora de casa pela Copa do Brasil. Renato, o esquema com 3 zagueiros que você comentou, ele chegou a ser treinado ou ele foi de fato essa alternativa de emergência e tudo na base da conversa? Por que você, por exemplo, não colocou o Zinho na vaga do Galdino ou qualquer outro jogador para manter a estrutura que você adotou como padrão nessa temporada? Bom, eu acabei de explicar, justamente porque eles tinham a bola aérea muito forte, o time deles é alto, gostava muito do contato físico, por isso que eu joguei com os 3 zagueiros.
E conversei bastante com eles ontem à noite. Não tivemos tempo para treinar, até porque nós perdemos o Galdino também. Não veio o Soares, não veio o Felipe. Quer dizer, a gente está com muitos jogadores no departamento médico, mas eu sempre falo para eles, para todo mundo ficar preparado, esperto, porque a qualquer momento eles podem jogar. E foi o que aconteceu. A cada partida a gente tem jogado com uma equipe diferente e a gente tem conquistado os resultados. Isso que é o mais importante. Às vezes você precisa improvisar. Então foi mais na teoria que eu conversei com eles ontem à noite, entendeu? Mostrando para eles no vídeo, mostrando para eles no quadro de que maneira que eles tinham que jogar. Por nós não termos tido tempo para treinarmos, até que se comportaram muito bem. Não fomos tão bem no primeiro tempo, que era uma coisa normal, porque não é fácil jogar aqui dentro, mas no segundo tempo nós colocamos a bola no chão, melhoramos bastante e conseguimos fazer os 2 gols. César. Muitas dificuldades, né, de escalação, os problemas aí de desfalques. E aí você muda o sistema, e aí tem um adversário forte dentro de casa, essa invencibilidade também, e o Grêmio vem aqui e ganha. E quais os efeitos positivos, né, para a sequência da temporada, principalmente agora que começa o Campeonato Brasileiro, e para esse grupo também, aí, para essa afirmação do grupo? O grupo todo está de parabéns. É o que eu sempre falo para eles, para o jogador estar preparado, independente da posição. A gente sempre tem problema de cartões, a gente sempre tem problema de lesões, e o jogador tem que estar preparado. A qualquer momento ele pode ser chamado. E é o que tem acontecido de jogo a jogo. Ganhamos mais 2 opções, com o André e o Natan agora. Vamos tentar tirar essa semana aqui jogadores que estão no departamento médico. Nosso grupo ele é muito forte, quando está todo mundo à disposição. Eu ganho tendo mais opções. Foi importantíssima essa vitória fora de casa, porque a gente está jogando hoje, quinta-feira. O Santos jogou na terça-feira. Nós vamos jogar contra o Santos. Atravessamos o Brasil todo. Vamos voltar para Porto Alegre amanhã para jogar domingo contra o Santos. Quer dizer, 4 dias, 2 decisões. Vamos estrear contra o Santos no Campeonato Brasileiro. Sempre uma moral, né? A vitória, principalmente fora de casa, que o nosso objetivo é uma partida de 180 minutos. Nós ganhamos no terreno do inimigo, no bom sentido, os primeiros 90 minutos. Agora a gente vai ter os outros 90 minutos em frente à nossa torcida, na arena, e lá o Grêmio também é muito forte. E agora é procurar descansar o grupo, ver se a gente não perdeu mais ninguém no jogo de hoje e já pensar a partir de amanhã no jogo contra o Santos. Como vai ser esse planejamento do brasileiro? O Grêmio que vem aí de uma Série B, e a última vez que jogou a Série A não soube planejar, tanto que acabou caindo. Então como é que está esse pensamento teu, com o elenco e também com a direção, que vai mesclando aí Copa do Brasil, por mais que a classificação esteja bem encaminhada, né? Mas vai ter essa questão de logística, já que os primeiros jogos em casa também vão ser fora. Então todo esse balanço, que o torcedor também tem essa curiosidade de saber o que você está pensando. Bom, procuro fazer sempre a logística da melhor maneira possível para o grupo, né? O grupo, em primeiro lugar vem o grupo, o descanso deles, a alimentação. Eu tenho conversado bastante com o Paulo, com o Antônio, com o próprio Guerra, o Luiz. Eu só não estou entendendo muito a CBF. Nós jogamos uma decisão no último sábado. Esse jogo nós poderíamos ter jogado ontem aqui, daria tempo. Nós jogamos quinta, o Santos jogou na terça. E domingo a gente enfrenta o Santos. E nós atravessamos o Brasil todo. Na próxima semana, de novo, a gente joga domingo, depois a gente joga no outro sábado contra o Cruzeiro, e depois quinta, o outro jogo da Copa do Brasil, e depois a gente vem enfrentar o Cuiabá aqui. Não estou entendendo direito esse calendário. Aí daqui a pouco eu começo a botar time em reserva para jogar brasileiros, vão dizer que o Grêmio está deixando o Campeonato Brasileiro de lado. É a tabela que está nos atrapalhando. É a tabela. Tempo a gente está tendo para jogar um dia antes, para poder recuperar o grupo, para não prejudicar na sequência dos jogos. Então tem que ficar atento a isso. A gente tem conversado, tem trocado ideias. O clube tem feito um esforço muito grande para dar voo fretado para a gente. Mas todo mundo sabe do problema financeiro que o clube passa, né? Nem todos os jogos a gente vai poder viajar de voo fretado. Mas se continuar assim na tabela, jogando, a gente descansando 4 dias, e em 4 dias tendo 2 decisões sempre e atravessar o Brasil o tempo todo, não tem como você colocar a mesma equipe em campo. Então é isso que eu tenho conversado bastante para a diretoria, para eles ficarem espertos, conversar com o pessoal da CBF, porque a tabela nos 2 primeiros jogos do Brasileiro, com certeza os 3 primeiros jogos vão prejudicar bastante a equipe do Grêmio. Renato, queria que tu falasse um pouquinho sobre a estreia do Natan, que é um jogador que chegou somando, tu não falou ainda dele, né? Não teve essa oportunidade. E que tu falasse também sobre essa oportunidade de jogar em Caxias, né? Um jogo um pouco diferente, num local diferente. E falar um pouco sobre a torcida lá, né? Como que vai ser essa experiência também para o pessoal de Caxias. A gente se sente em casa jogando em Caxias, né?
O nosso torcedor sempre nos recebeu de braços abertos. Nós já jogamos lá 3 vezes esse ano. Tenho certeza que domingo o nosso torcedor vai comparecer em massa, até porque a última vez que a nossa torcida viu a gente jogar, nós somos campeões em cima do Caxias. Conseguimos um excelente resultado aqui pela Copa do Brasil. E vai ser importante o torcedor comparecer para nos apoiar, para nos ajudar. Até porque a gente vem tendo bastante problema de lesões. E como falei, o Santos jogou na terça-feira. Teve 2 dias a mais do que a gente para descansar. Vamos trabalhar, cabeça fresca, para ver se a gente estreia no Campeonato Brasileiro bem, que esse é o nosso objetivo, mas sem dúvida alguma vai ser muito importante o nosso torcedor lotar o Jacone para nos apoiar. Aí o Natan é um jogador que chegou, estou tendo todo o cuidado com ele, porque esse ano ele jogou praticamente uma partida e meia, nem isso, entendeu? Então um jogador que vinha parado, da mesma forma o André que estava parado nos últimos 10 dias, então eu tenho colocado ele aos poucos. A gente tem melhorado o condicionamento físico deles também, entendeu? Soltando ele aos pouquinhos, porque eles ainda não estão 100%. E se começarem uma partida, eles podem ter um tipo de lesão que a gente não quer. Então a gente está conversando bastante, todos os departamentos, e soltando eles na hora certa para eles readquirirem o ritmo de jogo. O Natan dispensa comentário, né? Um jogador inteligente. Eu mesmo pedi a contratação dele, tenho certeza que ele vai nos ajudar bastante. O André é mais uma aposta nossa, que eu tenho certeza que vai nos ajudar também. É isso aí, galera, estamos encerrando mais um vídeo aqui no canal. Agora eu peço, deixa o like e compartilha o vídeo pra me dar aquela moral. E a gente volta na segunda-feira pra repercutir tudo o que ocorreu na rodada do Campeonato Brasileiro. Essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro para o Dupla Grenal, beleza? Até segunda!